Bom dia a todos. Bom dia. Um feliz sábado. Feliz sábado. Um friozinho, né? Irmãos, eu estava aqui ouvindo o Emanuel cantar e pensando, né? Em um momento ali na hora da canção, ele falou sobre desastres naturais. E essa é uma das maiores farsas que existe, né? Se é um desastre, já não é algo natural, né? É algo que foge do natural. Mas existem muitos clichês, muitos nomes que se utilizam hoje em dia para conduzir a mente das pessoas em uma direção e assim fazer com que as pessoas creiam em coisas que não são realidades. Mudanças climáticas, desastres naturais, tudo isso são métodos que o inimigo ele tem usado para persuadir e enganar as pessoas, para atingir o seu plano final, que nós sabemos bem que é a imposição do decreto dominical. Essa mesa ficou um pouquinho balançando aqui. Vocês conseguem ler o que está escrito lá no telão? Sinais do fim do mundo. Interessante, né? Naquela frase ali existe apenas 6 letras. O resto não é letra, o resto são símbolos, ou se vocês quiserem chamar de sinais também. Mas mesmo assim nós conseguimos discernir e entender o que está escrito. E assim também são os sinais da volta de Cristo. Eles servem para que nós possamos compreender a mensagem que Deus quer dar a esse mundo. Uma mensagem de advertência, de aviso, de instrução. Por mais que não sejam exatamente letras, e por mais que os sinais não sejam exatamente o cumprimento do derramamento final das pragas, mas elas nos apontam e fazem com que nós consigamos discernir aquilo que está por vir. Eu queria ler com vocês Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Vamos ler os primeiros versos. O meu slide ficou bem grande, então eu vou tentar ser bem dinâmico, bem rápido no início para que na parte mais importante a gente possa dedicar mais tempo. O verso 1 diz: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Aqui nós vemos um grupo de homens que não queria seguir a Jesus, mas queriam um sinal. Queriam uma demonstração física, alguma coisa que Jesus fizesse ali para demonstrar que ele era realmente o Filho de Deus. E Jesus então dá uma repreensão e ele fala algo interessante, que nenhum sinal seria dado senão o sinal do profeta Jonas. Em outras palavras, o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: está escrito. O sinal que vocês querem está lá, na Sagrada Escritura. Mas vocês não estão querendo aceitá-lo. O Filho do Homem estava ali, havia nascido de uma virgem, mas o povo não queria ouvir os sinais que estavam na palavra de Deus. Eles queriam ver algo físico. Será que as pessoas hoje também não estão assim? Querem ver coisas físicas, curas, milagres, coisas sobrenaturais. E enquanto isso deixam a palavra de Deus de lado. Eu quero ver com vocês alguns sinais que apontam para o regresso do Senhor Jesus Cristo. Mas primeiro eu quero passar por isso daqui. O que são sinais?
Eu fui buscar no dicionário para ver o que se entende-se como sinal hoje em dia. Aí está escrito lá, ó, expressões, gestos ou qualquer outra manifestação feita com o intuito de avisar, advertir, mostrar ou conjecturar alguma coisa. Então, se Deus deixou sinais na sua palavra, é com o intuito de advertir, de avisar, de mostrar que alguma coisa está para acontecer. Movimento de quem quer comunicar alguma coisa. Vestígio do aparecimento de alguma coisa. Será que os sinais eles apontam para o aparecimento de alguma coisa? Eles não apontam para o aparecimento de Cristo? Marca deixada em razão da presença de algo ou alguém, impressão. E isso é um sinal de que ele esteve aqui. Presságio do que está por vir. Olha que interessante. Prenúncio. Anúncio sobre alguma coisa. Toque de campainha. Será que os sinais que antecedem a volta de Cristo, eles são como uma campainha? É como se Deus estivesse tocando ali, ó. Tim-dom. Eu estou à porta e bato. Não é isso que Jesus falou no Apocalipse? Eu estou prestes a vir. E também um valor pago como garantia de um contrato ou ajuste. Sabe o que os sinais da volta de Cristo são? É a garantia de que o rei está prestes a vir. É a garantia de que ele virá. Quando nós vamos comprar algo no meio econômico, não existe aquela fala, ó, dá um sinal para mim. Ou seja, adianta uma parte do pagamento. E hoje nós vamos ver coisas relacionadas aos sinais da volta de Cristo, que são como a parte do pagamento, é um adiantamento daquilo que virá depois. Ou seja, as pragas. Os sinais de Cristo nada mais são do que um adiantamento do que está por vir. É a garantia de que Cristo vai voltar. Exemplos de sinais. Eu não vou abrir com vocês, para não nos demorarmos, mas vou apenas mencionar aqui alguns sinais. A Bíblia está repleta de exemplos de sinais. Se eu fosse colocar a lista completa, nós íamos passar o dia inteiro aqui e não ia acabar. Mas alguns deles, o arco-íris. O arco-íris é um sinal que Deus deu para a humanidade. O sinal de que ele não destruiria a terra novamente com águas do dilúvio. Então é um sinal de Deus para a humanidade. O segundo exemplo ali é a circuncisão. A circuncisão era um sinal, agora não de Deus para o homem, mas um sinal do homem para com Deus. O sinal na carne de Abraão e da sua descendência de que eles eram separados por Deus para um propósito, de que Deus os havia separado. Então era uma demonstração do homem para com Deus. E o terceiro exemplo, ali em Isaías, o exemplo de quando o rei Ezequias havia ficado doente e o profeta Isaías foi visitá-lo e disse que ele morreria. Então ele chora, ele clama ao Senhor e o Senhor fala, olha, né, você vai viver mais alguns anos. E o rei pede então um sinal. Qual que é o sinal de que Deus realmente vai me curar e que eu vou levantar da cama? E o sinal é dado. Ele pôde escolher ali que o relógio retrocedesse 10 graus. Então esse foi um sinal. Ele pediu um sinal e Deus deu o sinal. O sinal, ele apontava para o cumprimento da promessa de Deus de que ele viveria mais alguns anos. Teria mais alguns anos de vida. Agora vamos para Mateus capítulo 24. Esse vai ser o foco principal da mensagem de hoje. Mateus capítulo 24. Primeiro eu quero ler com vocês o verso 32 e 33. Diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então, Jesus utilizou o exemplo aqui da figueira brotando.
que isso apontava que o verão estava próximo. Eu quero usar um exemplo bem brasileiro. Uma andorinha não faz verão. Bem conhecido isso, né? Agora, interessante que você pode ver uma andorinha fora do verão. Mesmo agora no inverno, mesmo no outono, você encontra uma andorinha por aí. Mas você não encontra uma grande quantidade de andorinhas. Porque as andorinhas, elas são animais migratórios. Elas chegam aqui no Brasil em torno de setembro e permanecem... Na verdade, elas chegam na primavera, né? Chegam em setembro e permanecem até os primeiros meses do ano. Então, depois elas migram lá para o hemisfério norte. Fazem uma longa jornada de cerca de 10 a 12 mil quilômetros. Esse é o que essas aves costumam voar, é o recorde delas. Essas andorinhas que nós temos aqui no Brasil. Mas existem relatos de andorinhas que já chegaram a voar, uma outra espécie asiática, até 96 mil quilômetros, em um único voo direto. Haja asa, viu? Mas, assim como Jesus usou o exemplo da figueira, eu quero usar o exemplo aqui das andorinhas. Uma andorinha não significa que o verão chegou, mas quando a gente vê um monte, significa que nós chegamos no chamado verão, né? No período mais quente, mais intensidade de chuva. Será que os sinais da volta de Cristo também não acontecem dessa forma? Porque uma das maiores alegações das pessoas quando vai ler o relato de Mateus 24 é que essas coisas sempre aconteceram. Mas será que aconteceram na mesma intensidade que tem acontecido atualmente? Agora nós iremos ler a partir do verso 1 de Mateus 24 e fazermos algumas análises. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem as estruturas do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, iam vir falsos cristos, ia vir guerras, rumores de guerras, mas ainda não era o fim. O texto continua: Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aqui nós temos um relato dos sinais que antecederiam a volta de Cristo. Nós sabemos que muitos desses sinais, eles se cumpriram logo após a ascensão de Jesus ao céu. Nós temos aqui o relato da destruição do templo, nós temos o relato de perseguição aos cristãos, tudo isso aconteceu. Terremotos, enfim, tudo isso aqui veio acontecendo ao longo da história. Mas será que existem sinais aqui que estão se cumprindo ainda hoje? Será que existem sinais aqui que ainda estão para o futuro?
E é isso que nós vamos analisar de maneira separada aqui, ó. Sinais para o mundo. Eu dividi esses sinais aqui de Mateus 24 em 3 categorias. Nós vamos ver elas aqui. A primeira, sinais para o mundo, sinais para a igreja e o último ponto, que é a pregação do evangelho a todo mundo, a testemunha a todas as nações, então virá o fim, que é a última parte ali do texto que nós lemos. Nos sinais para o mundo, e para o mundo que eu falo, para o mundo lá fora, não só para os cristãos, mas para o mundo de maneira geral, seja ateu, seja agnóstico, seja o que quer que seja, falsos cristos. Por que eu deixei falso Cristo nos sinais para o mundo? Porque quando vier o anticristo, ele não vai enganar somente a igreja, somente os cristãos, mas ele vai enganar as multidões, as massas de maneira geral. Porque aí vai se cumprir aquilo que o povo queria lá em Mateus 16, que era ver os sinais. O falso Cristo fará grandes sinais e maravilhas. Enganará o mundo inteiro. Até mesmo aquele que não cria em Deus vai passar a crer, quando vê o falso Cristo se manifestando. Então, falsos cristos, guerras e rumores de guerras. Aí vem o texto, né? Ainda não é o fim. Nação contra nação, reino contra reino, fomes, doenças, terremotos em vários lugares, que tudo isso denominava o princípio das dores. Então, todos esses sinais do mundo já se cumpriram? De certa forma já. Ainda virá o anticristo? Claro, Satanás ainda não se manifestou como Cristo. Mas será que já não houveram falsos cristos ao longo da história? Henrique Cristão, exatamente. Eu quero mostrar uma lista para vocês que eu separei de pessoas que se diziam ser Cristo, ou ser o Messias, o prometido. Alguns se diziam ser a segunda vinda de Cristo. Eu peguei uma lista na internet de, se eu não me engano, 37 nomes ao todo. Nem eu sabia que existiam tantos, mas eu acredito que existem muitos outros que talvez não estejam nessa lista. Mas acompanhem comigo. Messias judaicos, judeus que se denominaram Cristo. Simão de Pérea, lá no século I. Dositeu, no século I também. Simão Bar Coquebas, ali no segundo século. Ele foi um homem que comandou uma tal de revolta Bar Coquebas. Salomão Mocho, quando ele nasceu, seu nome era Diogo Pires, já ali no século XVI. Sabatai Zevi, olha, se eu falar algum nome errado aqui, não leve em consideração, porque tem cada nome estranho aqui. Já no século XVII, esse Sabatai, que foi fundador do movimento sabatiano. Depois vocês pesquisem isso daqui. Menachem, olha o nome desse, nem vou ler o restante. Já em 1902, ele morreu em 1994, ó, já pertinho de nós. Messias cristãos, agora a lista fica grande. Anli, uma figura central para os Shakers, esse movimento aí. Se considerava a contraparte feminina de Cristo. Ou seja, ela dizia que ela era a Messias. Já ali no século XVIII. John Nicholson, já no final do século XVIII, início do século XIX. Jacobina, já é ali, ó, 1842 a 1874, já na época da irmã White. Ela foi líder de uma comunidade alemã no interior do Rio Grande do Sul. Olha só, foi aqui no Brasil. E ela proclamava ter visões proféticas e dons divinos de cura, sendo a reencarnação feminina de Cristo. Olha só, isso é ela que dizia. E ela estava envolvida ali num conflito chamado Revolta dos Muckers. Aquele nome que vem em seguida ali, bem esquisito, que eu não vou nem pronunciar. 1874 a 1941, no tempo da irmã White também, fundador do movimento do Graal. Também se dizia ser o Messias da sua época. Lou de Palingbor, acho que é assim que fala, 1898 a 1968, e aquele restante ali, 1918 a 1985,
fundador da Igreja de Deus Sociedade Missionária Mundial. A lista segue. Sun Myung Moon, 1920 a 2012, está chegando mais perto de nós. Fundador e líder da Igreja da Unificação, estabelecida na Coreia do Sul. Anne Hamilton, 1921 a 2019, já está chegando mais próximo. Fundador da The Family na Austrália, que afirmava também ser a reencarnação de Jesus. Cho, 1931 a 2004, fundador do novo movimento religioso Altar da Vitória. Veja que cada um desses parece que eles foram fundando movimentos, fundando igrejas. Lee, 1931, e ainda está vivo. Fundador da Igreja de Jesus Shincheonji, um novo movimento religioso na Coreia do Sul. Se dizia e se diz, porque ainda está vivo, ser o Messias atual. Jun Myung, 1945, ainda está vivo, do sul da Coreia, que é membro da Igreja da Unificação, que foi membro da Igreja da Unificação em 1970. Também fundou um grupo dissidente chamado Igreja da Providência. Claude Vorillon, 1946, ainda permanece vivo também, conhecido como Rael, fundador e líder da religião ufológica. Sabe o que é isso? Todos entendem o que é isso, ufológico? Dos que creem nos alienígenas, no extraterrestre, etc. É alguém que se diz ser o Messias atual. Fundador do movimento dos alienígenas ali, movimento Rael, que foi fundado em 1972. José Luiz de Jesus Miranda, 1946 a 2013, fundador e líder da seita Crescendo em Graça. Aí tem aquele nome em inglês ali, né? Com sede em Miami, na Flórida. Ele era um pregador porto-riquenho que afirmava ser o homem Jesus Cristo e o anticristo ao mesmo tempo. Olha a loucura. E exibia uma tatuagem com o número 666 no seu antebraço. Ou seja, nessa parte aqui. E não só ele, mas todos os membros da sua igreja também tatuaram 666 no braço. Se dizia ser o Cristo. E o mais conhecido de todos ali no Brasil, Henri Cristo. Nascido em 1948, ainda vivo e bem conhecido, né? Também se diz ser a reencarnação de Jesus. Veja como que eles misturam o espiritismo junto com o cristianismo, né? Boa parte deles se diziam ser a reencarnação de Cristo. Apolo Kiboloi, 1950, fundador e líder filipino do grupo religioso Reino de Jesus Cristo. Aí começam a entrar as coisas piores, né? Mais incoerentes. Há um relato aqui que essa pessoa estava envolvido em coagir mulheres, em abusar de mulheres. Havia até um grupo criminoso de tráfico de jovens. E ele usava como fachada essa instituição que ele fundou, chamada Children's Joy. Esse nome aí, Children's Joy. E essa pessoa foi presa no dia 8 de setembro de 2024, ou seja, 2 anos atrás. Está preso e se diz ser um Messias. David Mitchell, 1953, foi condenado em 25 de maio de 2011 pelo sequestro essa palavra ali, de Elizabeth Smart em 2002. Na época, essa jovem tinha 14 anos. Ele e a sua esposa a sequestraram e durante 9 meses ela esteve em cativeiro sendo abusada ali. Aquele nome ali, 1957 a 2020, Serge, 1961, começou a ser chamado Vissarion, fundador da Igreja do Último Testamento e da comunidade espiritual Ecopolis,
no sul da Sibéria. Veja que esses anticristo, eles estão espalhados pelo mundo inteiro. Coreia do Sul, Sibéria, Estados Unidos, Brasil, Austrália. Para todos os lados nós temos pessoas dizendo ser o Messias, a reencarnação de Jesus ou qualquer coisa que seja. E aí esse outro nome ali é Alan John Miller, fundador da Verdade Divina, um novo movimento religioso sediado na Austrália, e Yang Xiangbin, 1973, que era uma mulher que era possivelmente referida como Relâmpago Deng, esse nome aí, e a Cristo feminina, na literatura da Igreja Relâmpago do Oriente, que é lá na China. E um que não estava nessa lista, mas eu conhecia já a história dele e acrescentei aí, David Koresh. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Da igreja. Ele era ex-adventista, ele foi para o ramo davidiano, que era uma ramificação, os dissidentes que saíram da igreja adventista, e ele se tornou dissidente do ramo davidiano. Então, ele teve o seu próprio movimento ali, David Koresh, 1959 a 1993. Se dizia ser o Cristo, praticava poligamia e abusava de jovens, enfim, também se dizia ser o Messias. Então nós temos toda essa vasta lista grande aí de falsos cristos. E Messias islâmicos. Até no Islã teve 2 pessoas registradas aqui que se diziam ser o Messias. Mirza, 1835 a 1908, e Riaz, 1941, líder espiritual e fundador dos grupos espirituais Anjuman e Hags, agora conhecido como Messiah Foundation International. E dentro de outras religiões também tem alguns outros nomes. Esse Bahram, que viveu lá no século VI, esse segundo nome ali, que eu não vou tentar pronunciar, 1817 a 1892, Cyrus, 1839 a 1908, e o próprio, que vocês pode ter, é até difícil de acreditar, né? Adolf Hitler, mas não era ele que se dizia o Messias, mas os seus seguidores acreditavam que ele era o próprio Messias também. E aquele penúltimo ali, Cyrus, ele criou a teoria da Terra Oca. Chris Cantelmo, 1962 a 2019, líder do canteumoísmo, não sei nem o que é isso. Mas olha só, um movimento religioso baseado na crença de que é possível contatar Deus usando a droga DMT. Chega a ser bizarro, né? Nirmala, 1923 a 2011, guru da Shahaja Yoga, proclamou-se a consoladora prometida por Jesus, isto é, a encarnação do Espírito Santo. Olha onde vai. David Icke, 1952, ainda vivo, idealista dos draconianos. Os draconianos, eu fui pesquisar para saber o que era isso, é aquelas pessoas que creem naquela raça de pessoas misturadas entre lagarto e ser humano, aquela... reptiliano, exatamente, esse negócio aí. E a última da lista, Ezra, nascido em 1992, ainda vivo. De todos esses da lista, 11 ainda estão vivos, ainda hoje. Então, atualmente, nós temos 11 pessoas que se consideram o Messias espalhados ao redor do mundo. Inclusive o Henrique Cristo aqui no Brasil, né? E eu peguei essa reportagem que eu achei essa semana. Essa semana não, aconteceu no dia 20 de julho. Operação Fariseu, aconteceu aqui no Brasil. Expõe o uso de fachada religiosa por grupo ligado ao Comando Vermelho no Mato Grosso. Um grupo de pessoas de uma determinada denominação religiosa, eles utilizavam trabalho missionário para levar
informações para dentro dos presídios e do presídio para fora. Uma mulher foi presa, ela chegou até a receber do líder do comando, um dos líderes do Comando Vermelho, pagou para ela uma cirurgia plástica. E essas pessoas, elas iam nos presídios, elas pregavam, elas cantavam, e enquanto isso levavam e traziam informações para dentro e fora do presídio. Então, para vocês verem como que o mundo religioso, né, está envolvido com tanta coisa totalmente contrária à palavra de Deus. Estão usando o nome de Deus para os seus próprios interesses. Eu acho que nunca na história nós tivemos uma situação assim tão caótica como o mundo se encontra hoje atualmente. Guerras e rumores de guerras. Eu fiz uma lista também, vou passar bem rapidamente, isso só desse ano, tá? O que está acontecendo atualmente. Tá? Alguns começaram alguns anos atrás, como a guerra da Ucrânia e da Rússia. Estados Unidos envolvendo Israel e Irã, começou esse ano. Venezuela, todo aquele conflito ali envolveu Estados Unidos, conflitos internos. Sudão, desde 2023, Sudão do Sul está com instabilidade interna, guerras civis. República Democrática do Congo, também está acontecendo problemas ali, começou esse ano. No Haiti, guerra civil, esse ano também. Myanmar, desde 2021, lutas entre o exército e grupos étnicos. Na Colômbia, confrontos internos. No Líbano, tensões com Hezbollah. Na Síria, guerras com grupos islâmicos. No Iraque, instabilidade. Afeganistão, lutas com talibãs e insurgências étnicas. Mali, Níger e Burkina, guerra contra jihadistas. Iêmen, guerra civil com intervenção saudita. Somália, confrontos com Al-Shabaab. E em Nicarágua, essa notícia dessa semana, dia 22, fim das eleições. O presidente acaba de proclamar que não vai haver mais eleição e ele já está há 20 anos no poder e agora o Supremo vai continuar. E isso gerou uma revolta bem grande dentro do país. Então, por mais que sempre houveram guerras e rumores de guerras, parece que as coisas estão cada vez se intensificando mais e mais. E agora eu vou para algumas notícias recentes também. No último um mês após os terremotos, Venezuela admite até 10 mil mortos. Eu acho que todos sabem do terremoto que aconteceu na Venezuela há pouco tempo atrás. Então já foi comprovado 5 mil mortos e se esperam 10 mil mortos. É um terremoto assim extremamente fora do comum, né? Um grande terremoto que teve ali. E na Europa, recentemente também houve o registro de 10 mil mortos, agora não por terremoto, mas calor. Houve um calor tão grande, principalmente na França ali, que já chegou a registrar 10 mil mortos por conta disso. Alguém já ouviu falar sobre isso? Você já viu um calor tão intenso, de chegar a matar cerca de 12 mil pessoas? Eu nunca ouvi isso na história. Se isso não fosse sinais da volta de Cristo, eu não sei o que é isso, irmãos. Aí vem vários, né? O mundo teve 3 grandes terremotos em poucas horas. Eu sei que eu estou falando várias notícias assim que nada tem que ver com o estudo da Bíblia em si, mas eu vou chegar no ponto, vocês vão entender por que eu estou tratando disso aqui. No mesmo tempo que teve o terremoto na Venezuela, teve um no Japão, meia hora depois dos 2 que aconteceu na Venezuela, e poucas horas antes aconteceu um nos Estados Unidos também. Isso tudo aconteceu no dia 24 de junho desse ano. No dia 8 de junho, terremoto nas Filipinas. No dia 3 de julho, terremoto na Indonésia. No dia 30 de junho, terremoto no México. Olha só, uma igreja pegando fogo lá nos Estados Unidos, na cidade de São Francisco. Que igreja é essa? Dia 29 de junho. Não sei se vocês vão conseguir. Alguém consegue ler o que está lá na fachada da igreja?
para quem entende um pouquinho de inglês, Igreja Adventista do Sétimo Dia, pegando fogo. Isso foi dia 29 de junho. Tá? Olha só, a igreja foi bem destruída. Foi uma notícia, se você pesquisar na internet, você não vai achar jornais do Brasil falando sobre isso, você só vai achar noticiário americano, tá? Por um acaso, apareceu esse vídeo para mim, eu estava ali no YouTube, apareceu essa reportagem bem na hora que estava acontecendo ali. E ontem, a Prefeitura de Ribeirão Preto decreta estado de emergência pós-temporal que destruiu a cidade. Não sei quantos viram alguns vídeos aí que estão rolando na internet. A cidade de Ribeirão Preto, bem próximo de nós, com aquele... Nós tivemos um vento forte aqui também, né? Mas não chegou nem perto do que aconteceu em Ribeirão Preto. Olha só. A cidade ficou bem destruída. Isso é um posto de combustível, tá? Até a bomba de combustível tombou com vendaval. Olha só, a cidade foi realmente bem destruída. O Grande Conflito, página 589, diz assim, ó: Satanás também opera por meio de elementos a fim de recolher sua colheita de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos quanto o permite Deus. Ou seja, Satanás ele sabe como usar a natureza para causar essas destruições. E aqui vem até o exemplo de Jó, né? Quando lhe foi permitido afligir a Jó, quão rapidamente rebanhos e gados, servos, casas, filhos foram assolados, seguindo-se em um momento uma desgraça a outra. É Deus que protege as suas criaturas, guardando-os do poder do destruidor. Vamos avançar. Ainda na mesma página, ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como um grande médico que pode curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Não foi isso que aconteceu na Venezuela? A cidade inteira foi destruída, mais de quase 200 prédios caíram. Milhares de pessoas soterradas. 10 mil mortos. Mesmo agora, está ele em atividade, nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Destrói a seara que está a amadurecer, e seguem-se fome e angústia. Comunica ao ar infecção mortal, e milhares perecem pela pestilência. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. Eu te pergunto, está se tornando mais frequente? Ou será que é só impressão nossa? Será que, é porque agora a gente tem a mídia, a notícia corre mais rápido, antigamente não era assim? Será que é por isso que a gente vê tantos e tantos desastres? Mas o que acontece? Deus está tentando alertar. É os sinais que Deus está tentando chamar a atenção das pessoas para que elas vejam que o fim chegou. Testemunhos para a Igreja 5, página 137. Já os juízos de Deus se manifestam na terra, em forma de tempestades, inundações, terremotos e perigos por terra e mar. O grande Eu Sou está falando aos que anulam sua lei. Deus está tentando alertar a humanidade, principalmente os que não conhecem a sua lei, os que estão quebrando os seus mandamentos. Deus está permitindo que essas coisas aconteçam, para que as pessoas caiam em si, para que elas entendam que o fim está perto, para que elas se voltem para Deus, se convertam dos seus maus caminhos. Sinais para a igreja. Ali Cristo disse, né? Serão atormentados, mortos e odiados por todas as nações, muitos escandalizados, traição e ódio entre as pessoas, falsos profetas enganando muitos. Será que isso já não está acontecendo?
Multiplicação do pecado e o amor de muitos esfriando. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Queridos, o mundo está semelhante a Sodoma e Gomorra. Tantos e tantas coisas terríveis acontecendo. O grande conflito 590. E então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. Ou seja, em algum momento, o povo lá fora, que não teme a Deus, vai olhar para nós e vai dizer, são esses aí, ó. A culpa é deles. É por isso que está acontecendo essas catástrofes. A classe que provocou o descontentamento do céu atribuirá todas as suas inquietações àqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é perpétua, reprovação aos transgressores. Agora preste atenção nesse texto. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. Ou seja, ainda não foi imposta. A acusação vem antes da imposição do domingo, ou seja, antes das pragas. Esse texto não está falando que quando cair as pragas, igual a gente bem sabe que tem um texto, que vão nos acusar, que a culpa é nossa, e vai vir o decreto de morte, etc. Esse texto aqui antecede isso. Está dizendo que eles vão falar que é por conta da quebra do domingo, essas calamidades estão acontecendo antes das pragas finais, e por isso, eles vão impor o decreto dominical. Não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. E que os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor divino e à prosperidade temporal. O que eu quero dizer com isso? Em algum momento, a gente não sabe quando, as pessoas vão olhar para todas essas catástrofes que estão acontecendo e vai dizer, a culpa é desse povo que está guardando o sábado. A culpa é porque o povo não está sendo obrigado a guardar o domingo. Quando eles forem obrigados a guardar o domingo, vai cessar isso daí. Quem sabe depois disso vai vir aquele tempo que eles chamam, de paz e segurança. Continuando. Assim se repetirá com motivos igualmente bem definidos a acusação feita na antiguidade contra o servo de Deus. Que servo de Deus? Elias. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse-lhe a Acabe, és tu perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Ao despertar-se a ira do povo por meio de falsas acusações, agirão para com os embaixadores de Deus de modo muito semelhante àquele que o apóstata Israel seguiu com relação a Elias. O que eles fizeram com Elias? Perseguiram. O que Elias teve que fazer? Teve que fugir para o deserto, ser mantido ali por Deus e depois na casa da viúva. Manuscritos Releases, volume 5, 280. Logo chegará o tempo em que o povo de Deus, por causa da perseguição, será espalhado em muitos países. E como resultado do povo de Deus sendo espalhado, então o evangelho vai ser pregado em todo mundo. Não foi isso que aconteceu com os discípulos? Não foi isso que aconteceu com eles? Quando a perseguição se instaurou em Jerusalém, tiveram que se espalhar. E foi ao se espalharem que o evangelho começou a ser pregado em todo mundo. Eles estavam ali, aguardaram o cumprimento da promessa. Jesus falou, aguardem até que venha sobre vós o Espírito Santo. Então serei minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. E foi isso que aconteceu. Eles estavam ali, receberam o Espírito Santo, mas só saíram depois que a perseguição foi instaurada. Os anjos vão ter que nos ajudar a terminar a obra. Você sabia disso? Eu vou pular aqui o texto.
para esse daqui. Quando o poder divino se combinar com os esforços humanos, a obra espalhar-se-á como fogo na palha. Quando o poder divino se combinar com o poder humano, Deus empregará meios cujo a origem os homens não serão capazes de discernir. Anjos realizarão uma obra que os homens teriam sido abençoados em empreender. Ou seja, os homens não empreenderam, então Deus vai permitir os anjos fazerem. Não houvessem eles negligenciado os reclamos de Deus. O ser humano está falhando no cumprimento do seu dever. Aquela obra que hoje os anjos anelariam de fazer, eles não podem. Mas em algum momento, os anjos começarão a fazer essa obra. Porque o homem está negligenciando aquilo que Deus deu como dever para ele. Vida e Ensinos 220. Uma crise acha-se precisamente diante de nós. Devemos agora, pelo poder do Espírito Santo, proclamar as grandes verdades para esses últimos dias. Agora, irmãos. Não levará muito tempo para que todos tenham ouvido a advertência e feito sua decisão. Então virá o fim. O fim só vem depois que todos ouvem a advertência. Quando a tormenta da perseguição realmente romper sobre nós, a mensagem do terceiro anjo se avolumará num alto clamor e toda a terra se iluminará com a glória do Senhor. Ou seja, quando a tormenta da perseguição realmente romper sobre nós. Nesse momento, quando a tormenta cair, é que a mensagem do terceiro anjo vai se tornar uma mensagem em alto clamor. Entende? Conseguem ver a linha acontecendo? Primeiro, catástrofes. Povo de Deus acusado. Decreto dominical, perseguição. Aí, o alto clamor. Ao início do tempo de angústia, eventos finais 85, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Ao início do tempo de angústia, mas aí o texto continua dizendo, né? Não é quando as pragas estiverem caindo. O início do tempo de angústia ali mencionado não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um breve período pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. Estamos nós preparados para esse tempo? Estamos nós preparados para pregar o evangelho em tempo de crise? Há um texto que diz que aquilo que nós não fizemos em tempo de paz, nós teremos que fazer em tempo de crise, em tempo de dificuldade. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário, unindo-se ao mundo e participando de seu espírito. Chegaram a ver as coisas quase sobre a mesma luz e, em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado fácil, popular. Homens de talento e maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas. Ou seja, homens do nosso meio. Homens que, quem sabe, pregaram sobre o sábado, pregaram a verdade solenemente, mas não foram santificados pela verdade. Abandonarão de tal forma os caminhos de Deus que começarão a perseguir o povo de Deus. Muitos dos que ouvem a mensagem, o maior número deles, não darão crédito à solene advertência. Muitos serão achados desleais aos mandamentos de Deus, que são uma prova do caráter. Vou pular aqui. Nas igrejas adventistas do sétimo dia. Qual igreja? Adventista do sétimo dia.
deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Ou seja, a luz de Deus, de maneira grandiosa, vai iluminar o seu povo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas nem todos, somente os que tiverem se humilhado perante Deus, confessando os seus pecados, se arrependendo, poderão receber dessa luz. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que em sua cegueira consideram perigosa, alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir-lhe. Ou seja, as pessoas que não confessaram os seus pecados, que não se humilharam diante de Deus, quando eles virem a luz, eles vão dizer, não, pera lá, isso aí é perigoso. Não, isso aí não é o poder de Deus, não. Visto que o Senhor não age de acordo com as suas ideias e expectativas, eles combaterão a obra. Porque, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos? Olha, eu sou adventista faz 20 anos, será que eu não ia reconhecer o Espírito de Deus trabalhando? Muitos não reconheceram, porque não tiveram a humildade de se humilhar perante Deus, de confessar os seus pecados, de se arrepender dos seus maus caminhos. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida, e a luz que iluminará a terra com a sua glória será chamada de falsa luz pelos que recusam andar em sua glória progressiva. Essa não é uma mensagem para os de fora da igreja. Esse texto são para os adventistas do sétimo dia. Muitos vão recusar. Obreiros mudos. Qual a influência dos obreiros mudos nesses últimos dias? Olha que interessante esse texto. Evangelismo, página 693. Mais de 1000 se converterão brevemente em um dia. Isso a gente já sabe, né? Muitas e muitas vezes nós já ouvimos falar sobre isso. A maioria dos quais reconhecerá haver sido primeiramente convencidos através da leitura de nossas publicações. Então, quando a gente fala, não, haverá milhares de conversões num só dia, a maioria não vai ser convencido pelas nossas pregações eloquentes, mas pela leitura das nossas publicações. Vai ser o Espírito Santo tocando no coração das pessoas. Testemunho Seleto 3. É em grande parte por meio de nossas casas editoras que se há de efetuar a obra daquele outro anjo que desce do céu com grande poder e com a sua glória ilumina a terra. Sabe aquele que alguns chamam de quarto anjo? Que vem se unir com a mensagem do terceiro anjo? É através das publicações. Quão importante é a distribuição das nossas publicações. Comportou Evangelista, página 126. Os resultados da circulação deste livro, O Grande Conflito, não devem ser julgados pelo que agora aparece. Eu já escutei pessoas dizendo, não, vocês dão esse livro dessa grossura, quem vai ler isso? As pessoas nem gostam de ler. Mas os resultados da circulação desse livro não devem ser julgados pelo que agora aparece. Por intermédio de sua leitura, algumas almas serão despertadas e encontrarão forças para unir-se de vez com os que guardam os mandamentos de Deus. Um número muito maior, porém, que o ler não tomarão sua posição até que vejam que estão tendo lugar os próprios eventos nele preditos. O cumprimento de algumas das predições inspirará fé que as outras também se cumprirão. E quando a terra for iluminada com a glória do Senhor, na obra do encerramento, muitas almas tomarão sua posição em relação aos mandamentos de Deus como resultado deste instrumento. Ou seja, por mais que hoje a gente olhe e fale, não tem muita gente se convertendo com a leitura da grande controvérsia, do grande conflito.
Mas naquele momento, quando as pessoas virem o cumprimento das profecias ali escritas, muitas almas, diz o texto, vão se converter pela leitura desse instrumento do grande conflito. Anjos caídos formam na terra confederações com homens maus. Nesta época aparecerá o anticristo. Vou ler de novo. Anjos caídos formam na terra confederações com anjos maus. Ou seja, anjos e homens maus estão unidos. Nessa época aparecerá o anticristo. Ou seja, a união entre homens e anjos maus, aparece o anticristo. Olha a sequência. Como Cristo verdadeiro. E então a lei de Deus será anulada completamente entre as nações do mundo. Ou seja, primeiro vem o anticristo, depois a lei de Deus é anulada. Amadurecerá a rebelião contra a santa lei de Deus. Vocês estão percebendo a linha cronológica? Estou terminando já, tá? Testemunhos para a Igreja 5, página 137. Já os juízos de Deus se manifestam na terra. Nós lemos isso lá no início. Em forma de tempestade, inundações, terremotos e perigos por terra e mar. O grande eu sou está falando aos que anulam sua lei. Quando a ira de Deus for derramada sobre a terra, quem estará em condições de subsistir? Agora é tempo de mostrar-se o povo de Deus leal aos princípios. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais olvidada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona, participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Agora é o tempo em que devemos ligar-nos intimamente a Deus, para que sejamos escondidos quando for derramado sobre os filhos dos homens o ímpeto de sua ira. Estamos nos afastando dos marcos antigos. Voltemos. Se o Senhor é Deus, serviu. Se é Baal, seguiu. De qual lado você se colocará? Essa é uma pergunta para nós nessa manhã. De que lado nós temos nos encontrado? Aqui o texto diz que nós estamos nos afastando dos marcos antigos. Se você percebeu, recentemente, muitas pessoas estão se afastando da fé. Muitas pessoas, e eu falei isso essa semana, numa meditação para os alunos, estão se afastando da doutrina que abraçaram. Estão assumindo uma posição de regressão e não de avanço. A irmã White, ela teve uma visão de uma escada onde as pessoas iam subindo, subindo, subindo. Mas quantos estão descendo, descendo, descendo? E esses que estão descendo pode fazer parte daquele que na visão dela caía para fora do caminho. Queridos, nós precisamos tomar uma decisão ao lado do Senhor. Nós precisamos nos apegar mais à palavra de Deus. Nós precisamos lançar fora aquilo que tem nos afastado do caminho do Senhor. Lançar fora aquilo que está nos distraindo. O pastor falou muito no último congresso sobre as redes sociais. Essas coisas têm nos roubado o tempo. E serão as testemunhas que nos acusarão no último dia. De que não foi por falta de tempo, mas foi por falta de determinação. Foi por falta de tomar uma decisão fiel ao lado do Senhor.
Foi por falta de querer progredir na vida espiritual. Porque muitas pessoas estão progredindo financeiramente, estão progredindo na escalada do trabalho, na escalada do sucesso. Mas quanto nós temos progredido no conhecimento da palavra de Deus? Meu desejo nessa manhã, o Emanuel vai cantar uma música, é que nós possamos nos fazer essa pergunta: de que lado eu me encontro? Eu me encontro do lado daqueles que estão perseverando e crescendo na luz? Ou estou do lado daqueles que estão regredindo, retrocedendo e se afastando mais e mais? Que vocês possam meditar nessa canção e que cada um de nós possamos tomar uma decisão pessoal ao lado do Senhor Jesus Cristo. De que virá para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas sua mão me faz melhor pra perceber no instante o que direi então. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, sua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração. Sua mão me faz melhor pra merecer no instante o que direi então. Senhor Jesus, estou aqui. O dia que chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera.
sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Estou aqui, o dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. Se você não entendeu nada do que eu falei aqui, que você pelo menos possa ter entendido essa canção. Muito em breve, irmãos, nós teremos a oportunidade de ver o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito em breve. Mas que o Senhor nos ajude a cada um de nós estarmos preparados para isso. Vamos orar? Amado Senhor e Salvador, Pai da eternidade, Príncipe da paz, louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos a oportunidade, ó Pai, dia a dia de tomar uma decisão ao seu lado. As suas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor. Por favor, ó Pai, nos ajuda, Senhor. Que não sejamos como aqueles que nadaram e pereceram na praia, mas que nós possamos estar ao lado daquele grande coro de anjos, cantando hosanas ao Senhor, ao Filho de Davi. Nos dê a Tua graça, a Tua paz e a força que cada um de nós necessita para vencermos aquilo que cada um de nós tem que vencer na sua vida. Nós oramos a Ti pelos méritos, pelo sangue expiatório de Jesus. Amém, Senhor.